Bom dia, povo de Deus. Vamos para o liberto daquela linda salva de Deus. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, na semana de Natal contínua e continua em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque na graça de Deus o Natal é todo dia. Amém? Feliz Natal aos irmãos, em nome do Senhor Jesus, a toda a casa, toda a família. Mas lembrando que todos os dias é a oportunidade do Senhor Jesus nascer no nosso coração. Nós estamos aqui acordando, amanhecendo na graça de Deus, é exatamente nesse momento, nos primeiros minutos de uma manhã, onde o Espírito Santo e as misericórdias se renovam nossas vidas. E por que nós precisamos desse renovo? Porque nós precisamos do interior. Por mais que nós tentamos buscar a santidade, sem ela, sem a santificação, é impossível agradar a Deus. Nós queimamos mesmo aquela lenha, nós acabamos desperdiçando as misericórdias que precisam ser renovadas em Cristo a cada manhã, junto com o Espírito Santo dele. Temos que buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos ao Senhor Jesus. Já deixa o pedido de oração, que as pessoas que você quer ver no céu, que os nomes. Já compartilhe esse culto, nosso culto do WhatsApp, do Facebook. Pode ter certeza que as pessoas que clicarem vão estar podendo participar como se estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar o Todo-Poderoso, feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com a função, meu Pai, vem com o teu fogo, pois nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. Vem com a tua unção, meu Pai, derrama sobre nós o seu Santo Espírito, Pai. Vai visitando cada um, meu Pai. Senhor Jesus, e assim passando por teu fogo, a sua vassoura de fogo, para nos purificarmos completamente, para nós observarmos tudo, Pai, e retermos só o que é bom, que é isso que o Santo Espírito quer, que nós retenhamos o que é bom. Aí na hora que nós passarmos por luta, Pai, aquilo que nós estamos vendo, sentindo, talvez não nos agrade, mas nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que nós sentimos, nós somos o que nós cremos. E tudo é possível que creio, tudo é possível que creio. Na glória a Deus, irmãos. Diz aleluia. Isso é impossível para aquele que crê. Vai crer em nome do Senhor Jesus. Pai amado, como nós precisamos nos envolver na tua presença, amanhecer na tua graça. Ouça os seus filhos na tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esvaziamos completamente de toda a nossa natureza, de toda a nossa carne, de tudo que não provém de Ti, Pai, e enche-nos do Teu Santo Espírito, até transbordarmos diante de Ti, Pai. Nós precisamos transbordar, mas para isso tem que se esvaziar, tirar todo o achismo, todo o julgamento, tudo que não provém de Deus, e ficar firme nas promessas, isso, do Senhor Jesus, e todas elas têm um sim, e por Ele o amém. Jesus está te dando várias joinhas, fica na palavra dele, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele tem compromisso com a palavra, Jesus tem compromisso com a própria palavra, e nós, com esse compromisso com a palavra, levaremos bênção para nossas vidas, levaremos bênção para nossas casas e as nossas famílias, para crescermos diante de Ti, Pai. Nós precisamos amadurecer, Pai. Precisamos, Pai, cada vez ter um alimento mais consistente. Nós precisamos, Senhor Jesus, desenvolver o nosso chamado diante da Tua presença. O Senhor verdadeiramente ungiu o rei Davi. O Senhor, meu Pai, enviou o Salvador para o mundo, nascido de mulher. Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso, diante da Tua graça, meu Pai, nós precisamos viver. Os olhos do Senhor continuam a procurar os verdadeiros adoradores para que estejam com Ele, aqueles que o adoram em espírito e verdade. É esse que, apesar de passando por outro, até por parentes de perto, talvez até seus pais, nos esqueçam e nos abandonem. O nosso Senhor e Salvador, Ele jamais se esquece de ninguém. Nós que nos esquecemos dele, nós que tiramos o olho do autor e consumador da fé e acabamos nos perdendo pelo caminho.
luz. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a força da minha vida. É a força da minha vida. De quem me recearei? A quem temerei? E no dia mau, no dia mau, é Deus me guardará em sua tenda, me esconderá, e sobre o rochedo erguerá. Por isso adora. Levanta suas mãos e adore o único. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Esperarei que sempre vem, em ti esperarei. Uma coisa eu peço a ti, uma coisa peço a ti, eu a buscarei. Enquanto eu viver, declara com todo amor, em tua casa habitar. Em tua casa habitar. Todo dia, meu Senhor. Estou contigo. Está. E no dia mau, no dia mau, meu Deus me guardará isso. Em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo, e sobre o rochedo me verá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Esperarei. Isso, o Espírito Santo nos deixa consciente diante da presença dele. Oh, ele que tem todos os louvores, toda a glória. Ele será que ele não merece o nosso louvor, não merece a nossa adoração. Adora ele, adora ele. Você pode entrar na liberdade do Filho de Deus, onde há o Espírito Santo de Deus. Aí a liberdade, ele canta, Norma canta, Lamassuri canta, isso, está ficando bonito. É como o som das muitas águas. São os filhos de Deus da casa do Pai adorando em espírito e verdade, amanhecendo na graça, aleluia, aleluia. Ele canta, aleluia. Oh Senhor maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, autor e consumador da fé. Oh, venha com a tua unção de graça sobre as nossas vidas, Pai. Venha passar com o teu poder, com a tua unção. Oh Senhor Jesus, venha tocar com renovo cada um desses meus irmãos que assim fazem presente, aqueles, meu Pai, que estão acompanhando através das lives, pois no mundo espiritual não há distância. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, o Senhor sabe de todas as coisas. Visita cada uma das suas necessidades. Isso, vai se rasgando. Os olhos do Senhor estão te procurar, meu irmão. Os olhos do Senhor estão te procurar, meu irmão, como uma verdadeira adoradora, como um verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade, que se esvazia da carnalidade, que esquece das bendições desse mundo, mas que busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Isso, em nome do Senhor Jesus, seja cheio
não pode ser de qualquer maneira, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que estar inconsciente, tem que deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, tem que deixar ele dirigir os seus passos, tem que estar seguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ele canta isso, Senhor Jesus, dá variedade de língua para eles, para nós, isso, renova nessa manhã gloriosa, renova aquele, para dar variedade para aquele que já tem, dá o Espírito Santo para aquele que não tem, tira toda a carnalidade daquele que verdadeiramente não consegue olhar somente para o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, somente a Ele que tem todos os louvores, merece nosso louvor nessa hora. Ouve assim: sei, tu não me deixarás. Oh Senhor Jesus, sei, não me deixarás, tu me acolherás. Mesmo que os meus pais me abandonem, sei e viverei para ver todo bem, para ver todo o Senhor Jesus em minha vida, em ti esperarei. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem, sei que viverei para ver todo bem, para ver todo bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Vale a pena esperar somente no Senhor, vale a pena esperar nele, não tem nada a ser, sem ele nada poderemos fazer, mas por ele nós somos mais do que vencedores. Espere em Cristo, espera na sua palavra. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e direi tudo o que quiseres. Aleluia, aleluia. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu grande poder para me curar, para me libertar, para estar sensível aos teus mandatos, para eu crescer na tua graça, para produzir e amadurecer o fruto do Espírito Santo, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém? O Senhor Jesus atrás não volto, não volto,
esquecer de você, continua afirmando que Deus não se esquece de ninguém. Na verdade, somos nós que nos esquecemos de Deus, abandonamos a casa de Deus, deixamos de buscar a Deus, de crescer na graça de Deus e acabamos ali no silêncio divino. E Deus é Deus, misericordioso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Só que Ele não responde ao pecador. Ele não ouve o pecador. Não porque ele é mau, pelo contrário. O pecador não se enganar pensando que Deus aprova tudo que ele faz. Mas vamos ver que Deus ele tem muitas coisas para nossas vidas, ainda que nossos pais eles se esqueçam de nós. Pode sentar, fica à vontade. Nós estamos estudando aqui na primeiro livro de Samuel. Já vimos um pouquinho aqui sobre isso na quarta-feira, lá no capítulo 16, a unção do rei Davi. E nessa unção tem muitos paralelos com o nosso Senhor Jesus, até porque Jesus também é conhecido como Filho do Rei Davi. Um dos títulos do nosso Senhor Jesus é o Filho do Rei Davi, a raiz de Davi. E eu não vejo nessa unção aqui que Deus ele tem algo tanto para Davi como para nós, para José, para Joaquim, para todos nós. Amém? E algumas coisas aconteceram aqui muito parecidas aconteceram com o nosso Senhor Jesus. Ali era uma preparação para Davi assumir o reino terrestre e o Senhor Jesus no reino dele que era completamente diferente, mas era um reino. Mas quando ele era chamado de rei Davi, o povo esperava um rei guerreiro como foi Davi. Não, o reino do Senhor Jesus é completamente diferente, é um reino espiritual. Pega aí capítulo 16, primeiro livro de Samuel, novo livro da Bíblia, lá no versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Olha só, esse rei foi ungido como permissão de Deus, o maior posto da face da terra, o rei, o primeiro rei de Israel. E como as pessoas às vezes lutam tanto para conseguir uma coisa, e quando tem aquela bênção na mão, despreza. A pessoa está doente, busca ter uma cura, e quando é curado, continua fazendo as mesmas coisas que o deixaram doente. E muitas pessoas são dessa maneira. Aqui, Saul nem esperava. Saul era um jumenteiro que não sabia nem cuidar de jumentos, os jumentos fugiram e nem conseguiu achar. Mas nessa que ele saiu e se perdeu de buscar os jumentos, ele voltou para casa ungido do rei. Mas aí o povo rejeitou ele na primeira unção, na segunda. Mas quando teve uma batalha, a palavra diz que ele era um homem valoroso. Ele venceu a batalha e todo o povo o aprovou como rei, aprovado pelos homens, mas não por Deus. Não por Deus. E a partir de então ele começou a fazer tudo da própria maneira. Da nossa maneira não serve. Sem Jesus nada podereis fazer. Então eu falo para você, então entende, falo para você, não entende fazer nada sem Jesus, não tem. Sem direção da palavra, sem direção do Santo Espírito, não faça nada. Mas a pessoa vai lá, não sentindo o coração enganoso. Quem o conhecerá? Agora você que vai, quem falou para você? Eu tenho fé que eu vou conseguir, mas você ouviu na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de. E a pessoa não ganhou o lugar de ouvir a palavra de Deus. E Deus não falou, revelou o coração, inspirou o coração dela através da palavra. Deus só nos fala através da palavra hoje. E a pessoa fica falando que crê, que tem fé que algo, isso, aquilo vai acontecer. Não, a fé não é um achismo, a fé não é uma esperança. Ainda que a esperança seja boa, mas você pode esperar no Senhor as coisas boas em ti, esperarei. Mas ele não prometeu, não, ele não tem compromisso com você para cumprir. Lá em Jeremias 1,12, Deus ele diz o quê? Que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus não tem compromisso com o seu choro, com a sua vela, não tem compromisso com o seu desespero, e não tem compromisso com a sua palavra, com a sua petição, com a sua esperança, com aquilo que você quer.
Ele tem compromisso somente com a palavra dele. Agora, quando ele promete, ele quer para cumprir, amém? E ele não vai cumprir 50%, 40%, 33%, nem 99%, ele vai ser 100%, também. Espera nele. Espera nele. Esse Saul foi rejeitado. E mesmo o sacerdote tinha dó, estava orando por ele, mas não tinha mais jeito. Nós temos que continuar orando. Hoje nós estamos na graça de Deus, estamos na nova aliança. Então continuamos orando até o fim. Porque a esperança enquanto a vida, ainda que for no último suspiro, todos os nossos terão um encontro com Jesus. Amém, irmãos? É tu ir para casa, Jesus prometeu. Quem crê em Jesus, você não sabe tu ir para casa. É a minha casa. Ainda que a gente não veja nossos queridos familiares entrarem na casa de Deus para estar adorando. Como aqui um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro, o povo de Deus de manhã aqui todo na igreja. Será que tem gente, nossa família, que vai ter essa estrutura? É uma família, toda a humanidade será salva aqui para casa. Essa luta. Nós levamos a palavra de Deus para ter essa esperança de crescer na graça de Deus, porque tem várias estruturas de pessoas, há ministérios diferentes para alcançar pessoas diferentes. Agora eu sou assim, Saul já é, agora eu vou ungir o filho de Jessé. E ali eram 8 filhos, e Deus ali verdadeiramente sabia quem seria, mas o homem não entendia de nada. O homem só olha para a aparência. Samuel, quando chegou lá na casa de Jessé, estava procurando um parecido com o anterior, que era o Saul. Tem que ser completamente diferente. Às vezes um parecido não vai servir, igual quem troca 6 por meia dúzia por aí, né? Olha aí o versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Exatamente. Ali o Samuel era o líder, né, de todos os religiosos, os anciãos lá da cidade, os sacerdotes. Aí o líder chega sem avisar, a pessoa já fica com medo, né? O que esse homem vai fazer aqui? Né? Tem que estar preparado. É melhor você estar preparado e nunca verdadeiramente precisar ser usado, do que você, na hora que você precisar, você não está preparado. Exatamente. Nós se prepara o máximo que você puder, fisicamente, psicologicamente, profissionalmente. Você tem que ter seu currículo. E tem gente que para no mundo, depois vê as coisas acontecerem, parece que ele está sendo deixado para trás, mas foi ele que ficou para trás. Ele não quis crescer, não quis se aprimorar. É igual as grandes profissões como medicina, arquitetura, engenharia, né, direito. Se as pessoas elas não se atualizarem, não adianta. A pessoa querer lá defender um réu e pegar a lei de 1800. Não adianta? Mas aqui na lei está dizendo isso, Jesus. O juiz fala assim: está maluco, você já mudou muito. Não adianta o médico querer tentar tratar alguém com a medicina de 10 anos atrás, até de 10 anos atrás, matar a pessoa. Não adianta a pessoa querer construir um prédio, fazer ali uma estrutura de engenharia com as técnicas de 20 anos atrás. Vai cair, vai ruir. E mesma coisa nós na graça de Deus. A palavra de Deus não passa, pode passar os céus e a terra, a palavra não passa nada. Nós temos que crescer na graça. A Bíblia não precisa atualização. A reforma protestante não foi uma reforma da Bíblia, foi a reforma do entendimento da Bíblia. Foi do entendimento, porque não havia entendimento nenhum. As Bíblias que existiam estavam
escritas numa língua morta, se você não sabe, na língua latina. E aí, nem mesmo o sacerdote que lia a palavra, ele entendia o que estava sendo pregado. E aí veio essa reforma, na qual foi traduzido do latim para o alemão, porque era a língua lá do padre Martim Lutero. E ali, na hora que estava na língua dele, ele descobriu muitas coisas. E ele trouxe para que cada pessoa, mesmo em sua própria língua, pudesse entender a palavra de Deus, amém? Então foi uma reforma de entendimento, não como muitos falam, reformar a Bíblia, muito bem, botar a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia que nós usamos, ela não foi reformada, não, ela foi a outra que foi reformada. Aí vou dar conta a Deus. Então nós precisamos crescer na graça de Deus, amém, irmãos? Então ali o Hotel Samuel falou bem assim, mas se o Saul souber que eu estou indo já ungir um outro lugar dele, ele vai poder matar, não. Vai fazer um sacrifício. Chama lá o Jessé para esse sacrifício, e chegando lá eu vou te dirigir. A direção tem que ser plena de Deus, amém, irmãos? Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. Versículo 5. E disse Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. Já chamou Jessé e os seus filhos ao sacrifício. Só que o ungido mesmo não estava lá. Não estava. Mas pode ter certeza, ainda que seus pais esqueçam de você, Deus não esquece. E começou. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o homem de Deus, na antiga aliança, como via errado. Olhou com um olho humano, estava procurando um rei parecido com Saul, porque o Eliabe, ele era grandão também, já era um guerreiro, já era um soldado do exército. O Saul era grandão, que era maior mesmo de todos, ele se destacava pela sua altura, pela sua beleza e pela sua força. Mas na hora que Deus falou: eu vou ungir o outro, o tempo de Deus já procurou: olha esse aí que grandão que é o maior. Ah, é ele. E não era. Não era. Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. E é exatamente o que Deus fala aqui para ele e para nós. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o teu rejeitado. Então eu acabei de falar, assim como Saul foi rejeitado depois de já estar com a coroa, esse aqui era o filho de Jessé. Poderia ter sido Eliabe, irmão. Poderia ser Eliabe, porque era filho de Jessé. Jesus, filho do rei Eliabe, tem misericórdia de mim, mas não é, irmão. Entendeu? Tinha mesmo, vivia ali no mesmo lugar, mas não estava preparado. Temos que nos preparar. Melhor você estar preparado e nunca precisar, nunca ser usado, do que você chegar na hora, você não está preparado. Foi o que aconteceu com Eliabe. Aconteceu aqui também com, olha aqui continuando, versículo 8. E então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém disse também a este: não tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os rapazes? E disse: ainda falta o menor, e esse que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Olha só. Santificou. Ô Jessé, chama os seus filhos que eu vou santificar. Um deles vai ser o rei. Só chamou 7, o outro estava lá, esqueci. Aí foi chamando um por um. Até o Samuel é o primeiro. É esse. Não é. Mas passou 7. Não. Tem mais filhos não? Santificamos esse. Falei com o Senhor, o Senhor falou
Deus ele não chama capacitado, ele capacita os escolhidos. É isso que nós temos que entender. Ali onde que você não pode, que Deus começa a agir na sua vida. O que você pode, você deve fazer o melhor. Eclesiastes 9:10. Tudo que vem à sua mão para fazer, faz conforme a tua. Porque lá para a sepultura, para debaixo da pedra, nós vamos do pó, vamos voltar para o pó. Lá não tem trabalho não. Ou você faz aqui o seu melhor, depois não tem jeito não. Cada situação que nós vamos passar é oportunidade de nós glorificarmos ao Todo-Poderoso Deus, amém? Outros esqueceram de Davi, o filho menor, 12 aninhos. Só porque ele era pequeno, a Algeria já achava, já subiu o trono, não. Já tenho citado, você estava com 12, ele assumiu todo o trono de Israel com 38 anos e meio. Quase 39. Irmãos, 25, 26 anos depois. Será que você tem capacidade de esperar um tanto desse agora que Deus fez na sua vida? Quem te inspiraria? Foi Davi que você disse, Salmo 27. Ainda que meus pais se esqueçam de mim, me abandonou. Está no Salmo 27. Mas não foi só o Davi que foi esquecido, não. Irmãos, teve alguém que foi esquecido pelos pais também. Pega a sua Bíblia e vai lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. O pessoal foi passear aí, uma festa, uma Páscoa. Na hora que voltaram para casa, estava um dia sem o filho. Um dia, filho pequeno, com essa mesma idade, 12 anos. Cadê o menino? Depois de um dia, quem mais quer? Alguém vai falar, mas quem vai que é essa? Lucas capítulo 2. Versículo 39. Amém? Amém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, que estava sobre ele. Amém? De quem estão falando aqui? Do jovem Jesus. 12 anos. 12 anos. Foi lá todo ano, de ano em ano. Os pais iam lá celebrar a Páscoa em Jerusalém. E o menino ia crescendo da mesma maneira que nós precisamos crescer, da mesma maneira que Davi precisava crescer. Cada pessoa amadurecer, produzir, amadurecer o fruto. Jesus não apareceu adulto aqui, não. E agora não. Quem foi feito adulto foi Adão. Mas Adão, irmãos, né? Quem dá o sangue para o pai? Para o filho. Quem dá o sangue para o filho? O pai. Quem foi o pai do nosso Senhor Jesus? Quem foi o pai de Jesus? Deus, né? Então ele recebeu o sangue de quem? De Deus. Mas olha o que diz aqui, ó. Pega aí no capítulo 3, só o versículo 38. Aqui é a genealogia de Jesus. Davi está aqui no meio, mas não é o Davi que eu vou citar, não. Só o versículo 38, capítulo 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Quem foi o pai de Adão? Quem? De quem que recebeu sangue? Exatamente. Mas ele se contaminou. E vai passando agora, de geração em geração. Não precisa ensinar uma criança a pecar. Não precisa. Já tem uma naturezinha ali, que já vai tentando a mamãe. Ela vai ver que vai até onde ela vai, o berro. O que é aquele gritinho, aquele choro, aquele mimo, aquele escândalo. A criança vai ter ensinando desde pequeno, irmão. Não precisa ensinar. Menino, quem comeu chocolate estava em cima dessa mesa? Mamãe nem viu. Ele está sujo de chocolate até os cotovelos. Então vem cá. Olha ali no espelho. Você não viu o chocolate mesmo? Na hora que o menino veio, ele
até no cabelo. Vai dar aquela risadinha, e a mamãe também limpa o menino, e está tudo certo, está tudo errado. Tudo errado. Mas não precisava ensinar a criança. Ela vai testando, não é para comer comigo, eu vou tentar aqui, falar que não comi, que já não existe mais prova. Não, a prova está em todo o corpo da criança. Está na inocência. Mas enquanto passa o tempo da inocência, exatamente, 12, 13, 14 anos, não pode ser muito depois disso não. Ensina o caminho que a criança deve crescer, que deve andar para quando crescer não se desviar. Porque a partir dessa idade, 12, 15 anos para aí, na mesma época que vem a consciência mesmo, começa a ser formada, cada ser humano começa a dar conta de tudo que vier a Deus quiser. Até então estava na inocência. Estava na inocência. Mas ali já aprendemos o mundo. Nós somos fruto do meio a qual nós vivemos. Nós somos o ambiente das pessoas que nos criaram, que nos educaram. Nós somos. Ali, por mais que alguém faça uma coisa que você não gosta, um irmão, um pai, uma mãe, daqui a pouco, de tanto conviver com essas pessoas, você vai acabar fazendo as mesmas coisas que eles. Então, já que é para fazer a mesma coisa que alguém, faz a mesma coisa que Cristo também, crescer na graça, sabedoria necessária. O reino de Deus é assim. É o reino de Deus, mas aí é o reino de Deus. Só que ali era um reino na época mesmo que as batalhas eram contra carne e sangue. Então Davi tinha que ser um rei guerreiro mesmo que ia matar os seus 10 milhares. Derramar sangue mesmo. E quando veio o Messias, o filho do rei Davi, eles que não conheciam, não tinham conhecimento da palavra de Deus, esperavam um rei guerreiro como Davi. E não era. Não era. Aí Jesus deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. O reino dele era do céu. Era para fazer diferença. Para mostrar que era possível um ser humano nascido de mulher obedecer a palavra de Deus. Continue aqui em nome do Senhor Jesus. Volta ao capítulo 2. Versículo 40 nós paramos. E o menino Cristo crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus. Foi uma cabeça e fala, 12 anos, irmão. Não é o adulto. 12 anos. Foram lá para Jerusalém. Já estava embora um dia. Cadê Jesus? Esqueceram. Igual Jessé esqueceu do Davi, chamou 7. Oh, Jessé, não tem mais jovem, não tem mais rapaz aqui nessa casa, não? Tem mais um, mas é muito pequeno. Ele não está cuidando das minhas ovelhas, não. Ele não estava trabalhando. O jovem Davi estava trabalhando. O povo deixou a mãe e o pai, o José e a Maria, esqueceram o jovem Jesus, 12 anos em Jerusalém, sozinho. Mas ele não estava nunca sozinho também? Ainda que os pais esqueçam, Deus nunca se esqueceu. Ele era uma preparação. Ele começaram a procurar. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. Começaram a procurar. Depois de um dia, descobriram que Jesus não estava voltando com eles. Depois de um dia. Aí começaram a orar pelo caminho, entre os parentes que vinham vindo também, estavam todos regressando às suas casas, e nada. Continuando em nome do Senhor Jesus, e como não o encontrasse, voltaram
voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no 3 dias. Imagina Maria, o desespero. No primeiro dia, ela não sabia, estava tranquila. Mas cadê Jesus? Imagina as mães de hoje, hein? 3 dias o menino subiu. Mas estava no lugar certo, fazendo coisa certa, Deus há de prover em nome de Deus. Amém? O problema é quando não se ensina o caminho. Não se ensina o caminho. Nem hoje em dia. Talvez tem jovens até mais novos aqui que têm acesso a celular. Só que a mãe não controla, sem controle. Daqui a pouco o jovem fica achando que está batendo papo com um outro jovem da mesma idade, coloca uma foto com uma outra criança do outro lado, mas não é uma criança. Ali é um pedófilo. Ali é alguém querendo mesmo fazer coisa piores ainda. Tem gente que sequestra, escraviza. Está cheio de criança caindo nessa. Não deixe o seu filho sozinho. Acompanhe. Rede social, ninguém é. Quando uma criança tem uma rede social, na verdade ela tem que mentir a idade. Começou tudo errado. E tem lá uma idade mínima, não sei se é 14, 15 anos. Aí a criança tem menos que isso, como que tem? Que mente a idade. Se um mente a idade de um lado, o outro mente do outro. Mas eu coloquei essa idade aqui porque não pode ter, entendi, aqui uma fotinha, mas nunca tem uma chamada de vídeo. A pessoa vê, só fica ali só a foto, juntar, crianças, bichinhos. Quando os pais, eles querem ter acesso às nossas redes sociais, não é uma invasão, é cuidado. Em casa todo mundo tem acesso, todo mundo. Meu filho tem minha, se precisar, ele manda tudo. Esses vídeos que ele coloca aqui, ele mesmo faz, ele coloca na minha rede, no meu Facebook, o YouTube, que é o YouTube, que a gente usa aqui. YouTube, ele faz um vídeo e joga lá na minha conta, ele tem minha senha, minha conta, ele coloca lá. Pronto. Precisar, eu entro no e-mail dele lá também, que às vezes ele está em casa, tem algumas coisas lá no serviço, resposta de curso que ele faz, tá lá, a gente já vê primeiro. Uma invasão, cuidado. Mas tem que ensinar, não adianta depois que deixou. Agora eu quero ter acesso à sua rede, dá sua senha aí. Aí vai virar uma invasão de privacidade. Na verdade, irmãos, a oração é grande por conta disso. Não há autoridade que não venha de Deus, por isso nós temos que orar a Deus. Saul, como o povo quis o rei, uma permissão de Deus, porque ele era o mais humilde, da menor família, da menor tribo. Então era o melhorzinho que tinha. Nós que vivemos, graças a Deus, no Brasil, que é uma república federativa, nós temos direito ao voto, então quem manda, na verdade, era para ser o povo. Então a gente escolhe o menos ruim, porque perfeito não existe, perfeito é só o Jesus, o Senhor Jesus, amém? A gente vai lá e escolhe o menos ruim para colocar lá, irmãos. E mesmo assim não tem problema. Não vai ser perfeito, não vai ser do jeito certo, não. Mas, irmãos, temos que continuar orando e tomando a decisão correta, porque em país na Europa, deixa que eu estou falando aqui, se um pai entrar, presta atenção no que eu estou falando aqui, Holanda, mas já está assim, outros países ali, mas dá uma pesquisada, se um pai entrar no quarto do filho, sem pedir autorização, ele é preso. Vai ter que pagar tudo, pagar o e-mail, pagar a escola, medicina, tudo. Se o pai der opinião sobre a sexualidade do filho, ele pode ser preso, perder a guarda. É um absurdo, irmãos. É um absurdo o que está acontecendo na Europa. Por quê? Porque se esfriaram. Onde está Jesus? Está no mesmo lugar, mas eles não querem levar Jesus para cá, não querem
pais estão se sentindo lá. Imagina, eu ouvi uma reportagem sobre pais brasileiros, que aconteceu isso na casa deles, né? O filho nasceu lá, começou a escola, eles que mandam na escola, o professor não pode falar nada. Nada. A criançada está mandando, Isaías capítulo 2, fala sobre isso. O que acontece na sociedade onde os imaturos governam. E está acontecendo. Mas não pense que isso aí, entendeu? É para ter liberdade para a criança, que ela precisa ter lá a sua privacidade. É muito pelo contrário. É uma raiz satânica. É um ardil de Satanás mesmo para lhe deixar bem fácil o acesso aos pedófilos, irmão. A pessoa vai o que quer, ninguém pode controlar a rede social. Para que isso? Aí ainda não foi despertado o amor na criança, mas a criança está toda sensualizada, está toda sexualizada. Aí facilita o acesso primeiro, falando que é uma criança também, mas às vezes é um adulto. Tudo isso é um apoio maligno, satânico. Leva Jesus para casa, ensina o caminho que se deve andar, até quando crescer, não vai se desviar. A Maria e o José, 3 dias procurando Jesus. Procure você também. Procure Jesus. Avalie se ele está na sua vida. E você não está por perto de Jesus. Graças a Deus eles descobriram. Jesus não está nos acompanhando, não. E voltaram para Jerusalém. Foi 3 dias. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 46. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Exatamente, para você ver que Jesus nasceu naturalmente. Ele era a plenitude de Deus, mas não veio para a plenitude de Deus. É Deus conosco, mas ele estava ali como homem, como uma pessoa, como um ser humano. Nasceu adulto, está com 12 anos, normal. Com 12 anos não era um Superman que saia voando, já expulsou o tempo. Não, ele cresceu na graça. Como cada ser humano, cada cristão deve crescer. Deve crescer. Cada dia você ser melhor do que você mesmo. E como que ele foi crescendo? Na hora que ele viu algo ali, os doutores da lei, a pessoa que tinha a lei, a palavra de Deus. Ele sabia já do ministério dele. Então, onde que ele vai aprender sobre a lei? Os doutores da lei, na qual eles os interrogavam e também respondiam. A fé é pelo ouvir. E aquilo que você aprende, você consegue, você tem capacidade de ensinar, ir por todo mundo e pregar e como você vai pregar alguma coisa que você conhece? Como você vai dar o que você não tem? Depois de 3 dias acharam lá no templo, no meio de quem? Dos doutores. No meio de quem que nós temos andado? Continuando, em nome do Senhor Jesus, 47. E todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Lógico, plenitude de Deus. Uma sabedoria profunda que deve ser desenvolvida desde criança, na graça de Deus. Jesus, tudo isso aqui está na Bíblia para nos dar exemplo de como criar e como educar nossos filhos. E é assim, mas ele estava ali no templo. Jesus sempre vai estar no templo. Sempre, por isso que nosso lugar é no templo de Deus. Até porque a igreja é o corpo de Cristo. Temos que buscar. Não podemos abandonar mesmo a congregação como alguns fazem por aí, irmãos. Veio a pandemia, tudo bem. Há algum tempo a gente ficou impedido mesmo. Nós começamos a fazer live por causa disso. Porque na verdade ninguém podia vir, irmão. É um obreiro aí para ajudar e pronto. Como que pode? Mas está lá tudo aberto. Mesmo sendo considerado serviço essencial, cada prefeito e governador fez conforme a sua própria cabeça. Se ele era contra a igreja, ele era contra a igreja, pediu.
então acabou. Tem lugar que até hoje está assim. Tem estado que ainda está assim. Muita gente já está sendo imunizada obrigatoriamente. Mas Deus é Deus. Amém? Ainda que verdadeiramente tudo diga que não, a igreja do Senhor vai prevalecer. Amém? As portas do inferno não prevaleçam, não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Vai. E vamos avançar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sempre na graça de Deus. Continuando aqui em nome de Jesus, versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu? Deixa eu ver. Mas esse pai não está me criando assim. Não é necessário. Tem muita pessoa, né? Os religiosos, mesmo os cristãos religiosos, quando estudam o Evangelho, pensavam que Jesus era muito duro com os pais, ele era meio mal criado, meio educado, não. Ele tinha que deixar bem clara a natureza da obra dele, do reino dele, que ele estava representando entre nós. Olha aqui, continuando, versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe não compreendiam. Mesmo sabendo, os dois são visitados pelo anjo na concepção, que ali estava o Emanuel, que ali estava ali o ungido de Deus, o Messias que havia de vir. E quando ele falou um negócio desse, eu convém que eu faça a obra do meu pai, fazer aquilo que eu estou tratando as coisas das obras do meu pai. Compreender, como tem muita gente que não compreende até hoje a palavra de Deus. Versículo 51. E desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhe sujeito, obediente, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Apesar de não entender direito, ela guardava no coração. Nunca compreendeu. Ela foi compreender depois da morte. E quando Jesus ressuscitou, ela estava lá no Pentecoste. E depois disso, pastor, depois da Bíblia não fala mais sobre ela. E se a Bíblia não fala, nós não falamos. Ela foi realmente a mais bem-aventurada entre as mulheres, e ponto final. O que passa que você fosse Maria, se ensina não, a palavra não fala. Não fala, acabou. Ela não tinha de oração, que morreu por nós foi Jesus. Lógico que depois ela morreu. Mas ela não subiu, ascendeu aos céus, como alguns dizem por aí, por tradição, que alguém inventou essa história. Quem subiu foi só Jesus, que voltou para onde ele estava antes. E ponto. Ponto. Somente o Senhor, seu Deus, adorará, e somente a Ele prestará conta. É bem claro. Ao inimigo, ele inventa essas historinhas, e a pessoa se apega à história. Mas o negócio é Maria. Jesus era. Tem gente que é assim, Jesus era meio criado para Maria, coitado. Ele está falando que ele era sujeito, que ele era obediente. 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os. Amém? Senhor Deus, uma linda mensagem de paz. Tudo para exemplo nosso. Da mesma maneira que o Davi foi esquecido pelos seus pais, foi chamado para aquela festa. Se tivesse sido um dos outros irmãos dele escolhido, ele iria ficar sabendo. Na hora que ele voltasse para casa para comer, pô, seu irmão é rei, viu? Seu irmão é rei. Ah, é? Que bom, né? Talvez ele nem ligar. Deus estava estruturado ali com ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, aqui é muita coisa. Foram, desceram com o menino de 12 anos, que voltaram para casa, depois de um dia que foram dar falta. Depois de um dia. Misericórdia. Mas Deus é Deus. Amém? Tudo uma preparação. Mas Jesus foi crescendo, até que verdadeiramente agora Ele vai fazer a obra do Todo-Poderoso. Pega aqui, em nome do Senhor Jesus, vai para o capítulo 3, o versículo 21.
Amém? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Amém, irmãos? Aqui a parte de Lucas é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. A Trindade estava ali no Jordão. Estava o filho no Jordão, o pai falando do céu: é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouve. E o Espírito Santo desceu de uma forma corpórea, porque ele orou. Que nem a pessoa está tanto tempo na igreja, né? E a pessoa está tanto na igreja, por que continua no pecado? Por que continua no vício? Por que não recebeu o Espírito Santo ainda? Por quê? Porque não tem orado sério. Jesus, ele teve que orar também, irmãos. Tudo para nos dar exemplo. Ele era a plenitude de Deus. Para ver que ele já andava desde jovem com lá os sábios e respondia com sabedoria. Mas tudo que Jesus Cristo ele fez foi para nos dar exemplo. Olha de novo aqui, ó, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Em oração, nós nos unimos em oração com o Pai, o céu se engrandece. Precisa disso para você receber uma graça de Deus na sua vida, uma cura divina na sua vida, uma libertação de verdade do Senhor, e para você mesmo ser cheio do Espírito Santo, para você produzir um fruto, para você amadurecer um fruto, para você ter os dons do Espírito Santo. Olha aqui, agora o capítulo de número 4. Tudo isso era necessário. Ele foi crescer, quando chegou a idade de cerca de 30 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo também, da água do Espírito, senão não vai ver a glória de Deus. João capítulo 3. Agora o Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, tem que estar preparado. Cada um de nós para estar cheio do Espírito Santo deve estar cheio do Espírito Santo. É melhor se você estar muito bem preparado e nunca precisar. Nunca usar, porque na hora que precisar você não está preparado. Você já ficou cheio do Espírito Santo. Olha como é misterioso. Imagina, o verbo se fez carne. Ele sabia que era. O verbo se fez carne. A palavra pela qual Deus usou para fazer tudo do nada, a glória de Deus se materializou, nasceu de mulher. E ali, agora ainda, cheio do Espírito Santo, totalmente preparado, o diabo tentou. Imagine nós, comedor de arroz e feijão, comedor de pernil no Natal, de peru, e faz 8 refeições nessas festas, aí fica todo mundo desse tamanho. Imagine, olha aí, continuando. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Ele foi tentado todo dia. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, só que ele não pecou. Não tem diferença. A única diferença é que em algumas tentações nós caímos. Em algumas, hein? Algumas é para ser assim. Mas não é para ser nenhum. A pessoa pecar uma coisa, viver uma prática do pecado é outra. É discípulo. O Abraão e o Isaac. Entendeu? Porque os dois quando desceram para o Egito mentiram sobre suas mulheres. Que as mulheres eram suas irmãs. Né? E não era sua irmã, era mulher. Por medo. Mas eles viviam mentindo? Diferente. A pessoa pecava uma coisa, não a pessoa viver do pecado é outra. Tem muita diferença nisso. Eu tenho citado, pegado muito mesmo, porque é só olhar o sinal dos tempos aí. Eu tenho falado. Por exemplo, um vício. A palavra vício significa defeito também. Um vício
é uma doença que também é um pecado. Então, pessoal, mas é uma prática pecaminosa. Não é que não é pecado, a pessoa tropeça, opa, se levanta, nunca mais passa perto daquele buraco. A pessoa está sempre naquela prática pecaminosa. Tem que colocar a casa em ordem, tem que orar sério. Não tem outra coisa para você buscar, não. Ora sério ao Senhor para mudar essa situação. Você está fazendo a vontade do inimigo. O inimigo, ele no máximo está te oferecendo um prato. Você que está comendo. Se você continuar comendo o prato do Satanás até o fim, vai receber a palavra de Deus, não. Vai se perder. Ofereceu um prato para Jesus, irmão. Ele é um asqueroso, bandido. Ele crê, ele teme, mas ele não muda. Nós temos que mudar. Olha aqui, continuando, versículo 3. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforme em pão. Ofereceu um prato para Jesus também, irmão. Ofereceu, Jesus comeu? Então, é a oportunidade. Cada situação é a oportunidade de você dizer sim para Deus e não para o Satanás. Ou você precisa disso aí, não. Preciso. Vai ter gente que vai falar: não aguento, cabeça dói, se eu parar de beber, se eu parar de fumar. Que escolha! Nunca mais chupa essa chupeta de Satanás. Nunca mais coloca o bico nesse cálice de bebida alcoólica. Bebida fraca, droga, álcool, é esclarecedor, te tira da presença de Deus. Você está vivendo fora da presença de Deus. Se você morrer dessa maneira, você vai para o inferno, vai ter jeitinho, não. Pode ter passado 80 anos na igreja, 100 anos na igreja. Apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. Deus te emprestou um corpo, você não está cuidando da verdadeira igreja dele com o templo do Espírito Santo. Satanás está oferecendo o prato e você está comendo. Fique sem comer, fique sem fumar, sem beber, mas nunca desonra ao Senhor seu Deus. Olha aqui a resposta de Jesus. E Jesus lhe respondendo disse: está escrito que nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra da boca de Deus, irmão. Toda a palavra, isso aqui nos fortalece, nos estrutura. Você precisa de uma nutrição física, sim. Quem sabe que o vazio não para em pé, não é verdade? Agora eu não para em pé. Estou, né? Então, que nem aqui está 40 dias sem comer. Diz a ciência que uma pessoa bem hidratada, ela consegue ficar 40 dias. Se estiver muito saudável, estiver passando por um deserto e ela só tem água. Uma pessoa bem hidratada, ela fica 40 dias sem comer comida, sólida. Mas ela tem que estar muito saudável. É o máximo. Tipo, esticar na corda. Mas Jesus é o pão da vida. Não fica um dia sem Deus. É o capítulo 6. Não fica sem Deus. Todo dia o pão nosso de cada. Obedecer melhor que sacrificar. Quer fazer um jejum? Faz jejum. Se você tem pecado, faz jejum do pecado para o resto da vida da sua vida. Você tem vício, faz jejum do vício para sempre da sua vida. Tem gente que para de comer e continua fazendo coisa errada. Não adianta fazer esse tipo de jejum. Ou depois que passa o jejum, volta a fazer coisa errada. Misericórdia, desengano. Mas sem água, nosso corpo, no máximo, estendendo a corda, se você estiver muito bem saudável, você só fica 4 dias no máximo, esticar da corda, 3 dias, na verdade seu corpo já está entrando em colapso, se você não tiver acesso à água. 4 dias. Só que lá no mesmo João, no capítulo 4, no 7, Jesus se identifica como a água da vida. Não fica sem Jesus. E sem água, aí já baixa a fome. Aí já são 4 minutos. Você ficar 4 minutos sem água,
4 minutos sem oxigênio. Claro, tem casos que o milagre aconteceu. Mas geralmente, com 4 minutos sem oxigênio, pode ter uma morte cerebral, a pessoa pode até voltar e já é. Ou então a pessoa não volta mesmo. Jesus é o sopro divino, é o sopro da vida. Não fica sem Jesus nem um minuto. Nem um minuto. Porque o diabo vai atituar ele, cheio de Espírito Santo, no jejum de 40 dias. Imagina como Jesus estava fortalecendo o Satanás asqueroso, foi lá tentar ele. Sabe como vai tentar a mim e você? Tem que estar preparado para a tentação. Porque junto com a tentação, o próprio Senhor Jesus te dá o escape. É hora de você falar sim para Jesus e não para o Satanás, igual ele falou. Falou sim para Deus e não para o inimigo. Estou 40 dias sem comer. Ah, Satanás, você já sei que eu vou derrubar esse Jesus aí, 40 dias sem comer. Aí não vai aguentar um pãozinho. E ainda ele vai ter que transformar ainda transformar essas pedras em pão. Jesus podia fazer? Lógico que podia fazer. Ele fez tudo do nada. Mas ele deixou bem claro, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Jesus falou assim: não foi dado nada a você. Não, o mundo já está lei, irmão. Quando, na verdade, o mundo foi dado aos homens. Mas quando o pecado entrou, esse poder foi passado, infelizmente, a Satanás. Os principados contestaram esse poder. Por isso nós temos que fazer o máximo, estar com pessoas de bem para combater esse bom combate. E se não tivesse pessoas orando, buscando, jejuando, clamando, intercedendo e tomando decisões, ali até lideranças, né, para ver quem vai colocar lá, já tinha que sentado muito mais, já tinha que voltar outras épocas de trevas que tiveram por aí. E época de treva é ruim. Não tem uma pandemia como essa aqui, se não tivesse totalmente nas trevas, mesmo, tivesse gente buscando, clamando, morreram milhões, não morreram para bilhões, morreram bilhões, com certeza. Ia ter morrido bilhões. Boa parte da humanidade iria morrer. E um dia vai. A Bíblia fala: um dia virá uma pandemia que vai matar 1/3 da humanidade. 1/3 de uma vez só. E aqueles que não tiverem Cristo? E Deus é mau? Ele deixou a palavra. E o Satanás asqueroso continuou. Versículo 9. O diabo também o levou a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, que está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentes nas suas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma. Como Satanás já viu que ele citava a palavra como repreendia, ele agora citou a palavra. O Salmo 91. Mas Jesus continuou respondendo a palavra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O asqueroso tentou Jesus a vida inteira, mas ele não caiu. Já se vai ser diferente comigo? Com você? Na hora que você acabou de ter uma vitória, o inimigo já está armando um tropeço para você. E não pensa que ele tem dó. Você acabou de ter uma perda. Acabou de ter o pior prejuízo, a pior traição da sua vida.
estar armando um abismo em outro abismo na sua vida. Tem que estar vendo. Por isso nós não somos o que nós vemos, nós somos o que nós sentimos. Ainda que tudo diga que não, nós somos o que nós queremos. Amém, irmãos? Porque Ele é o nosso adversário, lembrando ao nosso derredor, lembrando como derrama buscando quem possa atacar o tempo todo. Ataca a sua vingança, ataca o seu sentimento, ataca lá quem é casado do matrimônio, ataca mesmo a sua saúde, vai atacando. Ô pastor, ele pode atacar a saúde do negócio, irmão. Santidade não traz imunidade, não, para esse deixo fica doente. Quantas vezes eu fiz até culto sem condição, meus irmãos? Mas vou dizer sim para Satanás? Eu vou dizer sim para Deus, vou nem ligar se o corpo está aguentando. Só se o corpo desfalecer mesmo. Né? Se ali, mas pode ter certeza, a gente vai, faz a obra de Deus, e na hora que a gente vê, cadê o inimigo? Cadê aquela dor que eu estava sentindo? Cadê aquele negócio que parecia que você não ia aguentar? Se você deixar, ele vai te tomar. Tem que se levantar. Tem que se levantar e glorificar a Deus. Amém, irmãos? É assim. Vai. Você crê? Pelas filhas de Cristo fomos sarados? Foi sarado. Vai fazendo como se não tivesse aquilo na sua vida. Porque se você olhar para o problema vai parecer maior que o nosso Deus e Ele não é. Amém? Vamos adorar a Deus em nome de Jesus? Estou perto. É tempo de adorar ao Todo-Poderoso Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. Cantar, saudade, alegria. Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor Jesus e Salvador. Para Ele, uma linda salva de palmas. Tudo que respira, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre alegria, cante, exalte o nome dele.
fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Único filho. Lá no próprio capítulo 2 de Lucas fala que ele era o primogênito da Maria. Então ela teve outros filhos. Primogênito é o primeiro filho, mas de Deus ele é o unigênito. E para nós provarmos desse amor, nós temos que amá-lo de volta, dentro dos mandamentos, praticando também. Esse é o Rei dos Reis, celebra o Rei, exalta o Rei. Como nós celebramos ao Rei, sendo nós reis e sacerdotes, em nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira que ele foi preparado, estava fazendo a obra de Deus, o jovem Davi também estava sendo preparado e vai ser ungido agora. Volta lá, onde nós paramos. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 11. 1 Samuel 16, 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os rapazes? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em volta da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém, irmãos? Olha só o Senhor de maneira satisfatória. Ninguém come antes da autoridade. A autoridade era Davi. Acabou. Há um som agora sobre o Davi. O pequeno rei Davi, agora era o rei de Israel. Apesar de que para ele assumir o reino fosse passar 25 anos ou mais pela conta, pelo menos. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 13. Então Samuel tomou o azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a amar. Amém, irmãos? Era necessário o Espírito Santo. O Espírito Santo era restrito ao reino sacerdote oficial de Israel. Ô pastor, mas o rei Saul também não recebeu o Espírito Santo? Ele até não profetizou, nós vimos esses dias atrás, ele profetizou no meio dos profetas, cheio do Espírito Santo. Mas era um por geração, era um rei por geração, era um sacerdote por geração, era uma ou duas pessoas no mundo inteiro por geração. Olha o que vai acontecer no versículo 14 agora aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de. Põe a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, fala para nós não extinguirmos o Espírito Santo. O que é extinguir? Apagar. Se a Bíblia está nos alertando, é porque dá para uma pessoa apagar o Espírito Santo da própria vida, irmão. Ela pode extinguir, ela só dá lugar para o diabo. É só na hora que o diabo oferecer o prato, em vez de ela dizer sim para Deus e não para o diabo, não. Sou morto para o pecado. Eu não traio mais nessa não, Satanás. A pessoa cai. Ela está extinguindo o Espírito Santo. Foi o que Saul fez. Foi rebelde, tardou a obedecer, obedeceu da própria maneira, fez um monte de sacrifício, mas tudo da própria maneira. O religioso enganado pelo Satanás de fora, faz um monte de sacrifício, mas tudo do próprio jeito. Não, o jeito de Jesus é melhor, irmãos. Aí quando o Espírito do Senhor saiu dele, pode ter certeza, o diabo tentou Jesus, não ia tentar Saul. Olha o que ele vai fazer com o Saul aqui, ó. Continuando. E assombrava um espírito mal da parte do Senhor. Esse é o entendimento que Samuel teve. O espírito mal não é da parte do Senhor, mas Deus permite. O diabo não faz nada que Deus não permitir. Deus só permite porque a primeira pessoa abandonou Deus. Toda a tentação é assim, principalmente essa da pessoa ter uma possessão maligna. A
A pessoa não quer saber de Deus, a família não quis saber de Deus, não ensinou o caminho do Senhor, né? Não quis saber das coisas de Deus, então agora. Entendeu? Olha aqui. Primeiro o Espírito saiu do Saul. E na hora que a casa estava vazia, Mateus capítulo 12, se veio outros piores. Outros piores. No Antigo Testamento, toda a antiga aliança, não foi expulso um demônio sequer. Olha só como que Deus é bom para conosco, que não só o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, no dom do Espírito Santo de operação de maravilhas, nós expulsamos o demônio. E ninguém, né, expulsou o demônio na antiga aliança. O que Davi vai fazer agora foi aquilo que mais ungido de Deus na antiga aliança chegou mais próximo de expulsar o demônio, mas ele não expulsou o demônio não. Olha aqui, continuando aqui, versículo 15. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito mal da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busca um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás menor. Hoje é diferente, hoje a gente impõe a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. E se houver demônios, nós vamos expulsar. Mas a palavra também diz que nós não devemos impor a mão precipitada para não participar do pecado alheio. Não adianta expulsar o demônio e querer curar o enfermo com imposição de mão, se a pessoa está no pecado. Primeiro vai ter que ensinar a pessoa a sair do pecado. A pessoa aceitar Jesus como Salvador. Porque depois de ser expulso o demônio já vai rodear a pessoa de novo para voltar para ela. Imediatamente ela expulsa, ela vai para o inferno. Mas espiritual é um segundo para o inferno, é um segundo para tentar a pessoa de novo. Tentou Jesus. Em seguida, Jesus vai pedir 3 vezes seguidas. E depois a palavra ficou bem clara. E o demônio deixou de tentar Jesus por um tempo. Como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. Não é a ideia aqui dos ajudantes aqui do Saul. Ó, se uma pessoa que toca bem a harpa, só vai ficar tranquilinho. Ele vai colocar a mão na harpa, não só o Senhor. E aí o Senhor vai ficar melhor. Olha aí, continuando. Versículo. Exatamente, te achará melhor. Não ficar, vai ser liberto. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei. Então respondeu os jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e que é valente. Amém? Então ele sabe tocar. Tudo que você fizer, faça com excelência. Não para com os homens, mas para com quem é parar. Então Davi era treinado também em tocar harpa. Se você for uma costureira, seja melhor costureira. Se for um vendedor, seja melhor vendedor. Se for um comprador, seja melhor comprador. Se for um eletricista, seja melhor eletricista. Se for um motorista, melhor motorista. Se for um professor, um engenheiro, um advogado, o presidente da república, seja o melhor que você puder ser. Então ele sabia tocar bem e era valente. Tem que ser valente. Tem que ser valente e animoso. Aí olha, no mundo tereis, Jesus não enganou não, mas tenha muito bom. Ele venceu quando ele não venceu. Jesus não enganou ninguém não. Muitas são as aflições do justo. Do justo. Não, seja valente, animoso, homem de guerra. Hoje a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas tem que ser homem de guerra. Ele está preparado. O inimigo ataca todos. E sisudo em. Vamos falar o que é sisudo? Alguém sabe? Alguém? Como chama aquele dente que nasce a mais nosso? Dentro do? Como que é o outro nome que dão para ele? Dentro do? Juízo. Cisa juízo. Seja juizado de palavras. Aprendeu mais uma aí, irmão? Aí, já ganhou um dia. Eu, quando aprendi uma dessa aqui, eu saí
hipócrita, que nunca mais eu esqueço. Amém? Lembra disso? Dente do siso também chamado dente do juízo. Aqui está falando que tem que ser sisudo de palavra, então tem que ser ajuizado de palavra, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. E mais, e de gentil presença. Não adianta ser, parecer que você chupou limão o dia inteiro. Apesar que hoje, com essa máscara, dá para enganar bem. Mas dá um sorriso aí, vem com a máscara. Daí, deixa eu ver quem está sorrindo. Deixa eu ver, irmão. Dá para ver. Até pelo olho dá para ver quem está sorrindo. Está todo mundo sorrindo, graças a Deus. Está vendo? A máscara engana mesmo, mas dá para ver. Isso é animoso, animado. A pessoa tudo desanima. Não, entra passageiro, nós estamos passageiros dessa terra. Uma tempestade mesmo que acaba. Amanhã vem a bonança, vem. Depois da tempestade vem a bonança, aquela tranquilidade. Né? É exatamente o que diz a palavra de Deus. Pastor, mas está demorando para passar essa tempestade. Vem na classe de dilúvio. Dilúvio pariu a água 40 dias. Mas não foram só 40 dias. Noé ficou na arca mais de um ano. Mas uma hora aconteceu. Amém? Essa luta não é para sempre não, meu irmão. Seja de nós. Responda mesmo de acordo com a palavra de Deus. Não perca alegria. Tem que estar animado. Está passando por luta. Está doendo. Está vivo. Quando parar de doer, pastor, né? Isso é que conta. Um dia o jovem chegou para ele assim. Ele conta, não sei se foi para ele, chegou para ele ou alguém contou para ele que alguém chegou para alguém. E o jovem chegou para ele assim: faz uma oração por mim, pastor, que eu não quero ter problema com Satanás. Então tá bom, faz uma oração por você agora. Senhor Jesus, mata esse jovem agora. Calma, eu não quero morrer não. Mas eu vou ter problema, não quer ter problema com Satanás. Ele só não vai ter problema com Satanás e continuar na palavra de Deus. Entendeu? Quando estiver nessa vida aqui no mundo, tereis aflições. Santidade traz imunidade. Mas não quer dizer que você vai, estou passando por tanta luta, não quero mais. Tem Deus que não acima. Eu já fui para a igreja, Deus. Estou indo para a igreja, nada boa, continua sendo atacado por Satanás, tem que ficar mais. Aí a pessoa, o inimigo faz a pessoa desistir. Não desista. Desistir não é opção. Lançai toda a sua ansiedade sobre o Senhor. O seu fardo pesado sobre o Senhor, que tem cuidado de vós. Amém? E busque mesmo o jugo dele, que é leve e suave. Continuando aí, em nome do Senhor Jesus. Versículo 18, no finalzinho. E de gentil presença, o Senhor é com ele. Tudo isso. É uma coisa nós aqui. Às vezes me acontece, né? Estou aqui no altar, acontece para fazer uma oração por alguém, está no atendimento, e ali manifesta um demônio. Aí quando a gente vai expulsar o demônio dá uma de doido, de surdo. Então a gente levanta a voz e diz: "Bom Jesus, sai dele!" Mas o demônio vai sair porque eu levantei minha voz, porque eu falei um pouco mais grosso com ele. Ele saiu por causa do nome de mas ele dá uma de surdo, por isso que às vezes o pastor levanta a voz. Mas já aconteceu lá na sede, quando eu era ovelho lá na sede, estava lá uma pessoa preocupada no meio de uma oração, no meio do culto, ele estava nem na hora da oração, começou a querer lá o Satanás atrapalhar o culto. Aí foi rápido, só do ouvido, em nome de Jesus, sai dele. A pessoa ficou bem, depois ele até testemunho de cura. Deus é Deus, irmão. Tem um tempo e um modo de tratar com cada situação na direção de Deus. Tem que ser dirigido por Deus. Continuando, em nome do Senhor Jesus, 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: "Envia-me Davi, meu filho, o que está com as ovelhas." Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então, assim Davi veio
a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Amém, irmãos? Olha, agora ele já estava ali como pajem do rei, já se aproximou do rei. Jesus se aproximou lá dos doutores da lei. Olha aqui, já está crescendo, está se aproximando, né? Só ele, a família dele sabia que não tinha sido rei. O Saul não sabia não, mas olha ali, já assumindo, já vendo como que era a coisa. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Mas ele estava liberto. A libertação é da nova aliança em Cristo Jesus. E conhecereis e a verdade vos libertar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o espírito mal se retirava dele, mas não voltava. Se a pessoa estiver vazia de Deus, encontra brecha para entrar. Não mudou isso. Encontrava a brecha, e o sol estava sempre perturbado. Tão perturbado, que ele também se esqueceu de Davi. Davi tinha ajudado ele, feito tudo por ele, expulsou o demônio dele, ali, chegou perto disso, deixava ele aliviado, e daqui a pouco começou uma guerra contra os filisteus. Surgiu lá o Golias, e teve um jovem que se apresentou lá no meio. Pega aqui, pula no meio do capítulo 17. Olha o versículo 32. Apesar que eu vou voltar nessa palavra aqui na quarta-feira de novo. Apesar que eu estava nela na quarta, mas eu senti uma necessidade, Deus mandou eu voltar aqui nessa palavra hoje. E agora, na quarta-feira, a gente vai continuar. Só para dar um adendo aqui. Capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do Sansão. Golias. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. O menininho falou assim: pode deixar que eu vou pelejar contra eles. Olha o que diz aqui, ó. Porém Saul disse a Davi: contra esses filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu é moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apresentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e o tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então ele estava falando de umas guerras que ele teve que ninguém viu. Ele estava cuidando sozinho das ovelhas do pai, e ali, quando viu um leão ou um urso, ele jovenzinho, nós ali, ó, ele não queria saber. Não, veio para as ovelhas do meu pai, pegava o urso, matava, pegava o leão, matava. Como nós, tem muitas batalhas que nós travamos, que só Deus sabe. Mas no tempo certo a gente dá o testemunho. Ele deu o testemunho. Pode deixar comigo, esse gigante aqui não é nada, não. Quando vinha um urso pode chegar a 3, mas o urso pode chegar a 3 metros de altura, só que o urso é muito mais forte que o homem. Muito. E o urso, um leão, pegava pela barba, matava. E aí, versículo 36. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será com esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de sua couraça. E Davi cingiu
a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então a armadura de Saul não serve para Davi. Cada guerra é individual, um caminho santo para cada um. Não adianta o Davi querer lutar com as armas de Saul, ia perder. Não adianta, ia colocar aquele monte de armadura, não estava nem andar, ia lutar lá o Golias com aquela lança gigante dele, ia acabar com o Davi no meio. Não é isso, não é nada disso, Saul. O negócio aqui é eu e Deus. Não vou levar nada dessa armadura aqui. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 cestos, pequenas pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. E o filisteu também se via chegando a Davi. E como levava o escudo diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, burro e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou um cão para que vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aqui no versículo 47 está aqui, ó: e saberá toda a congregação que o Senhor salva. Amém, irmãos? Isso aqui é o nome do Senhor, Yoshua. Aqui o Davi citou Yoshua aqui, o Senhor salva. Nesse momento aqui, olha, já está usando o nome do Senhor Jesus antes mesmo da nova aliança. E é o que aconteceu, que nós todos sabemos. E aí agora só pula aqui para o versículo 58, você vai ficar essa matéria para quarta-feira, não perca o culto. Olha o versículo 58. E disse Saul: de quem é filho esse jovem? Entendeu? Então você esqueceu dele. Que era o mesmo jovem que foi chamado para tocar harpa, que estava como pajem das armas dele. Mas ele voltou lá para ser pastor das ovelhas do pai dele, e quando precisou, ele se ofereceu, quis lá, conversou tudo com o homem. O ser humano é esquecido, ingrato, né? Ou estava ficando doido por causa dos demônios também, né? O Saul. Mas não se lembrou quem é esse jovem. E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o Belemita. Amém? E nós somos filhos de Deus adotivos, vamos fazer a obra de Deus, vamos ser Deus, amém? Vamos derrubar nosso gigante. Porque essa parte do gigante, dos cheios, a gente já conhece, porque eles deu uma pulada, mas vou voltar nessa mensagem aqui na quarta-feira. Tem mais algumas coisinhas que eu preciso estudar aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos por pés, orar a Deus. Eu ia nos pedir de oração, traz aqui para mim, em nome do Senhor, dá para os irmãos obreiros, amém? Mas a oração pela salvação da tua família, primeiro tu e depois toda tua casa. Então coloca a tua casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma coisa para colocar em casa, ora agora, para você orar sério a Deus, primeiro por você e depois pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos reunimos diante da tua presença, da tua graça, Pai, nesse amanhecer, meu Pai, maravilhoso, meu Pai, da tua presença, esse renovo do Espírito Santo. Oh, quantos ensinamentos o Senhor nos deu. Oh, ainda que nossos pais nos abandonem, se esqueçam. Oh, que eles partam primeiro. Teve gente que conheceu o pai, que foi abandonado. Não conheceu o pai porque morreu antes do nascimento. A mãe morreu no parto. Oh, Senhor Jesus, oh, Pai, talvez alguém que seja ferido por uma mágoa e por abandono de algo
preparada. E em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui levantando nossa voz, unimos a nossa fé. Chama seu nome pelo nome agora, meu irmão. Se ouvisse pelo nome, e determina o seu coração nunca mais eu coloco essa desgraça, essa cachaça, esse cigarro, esse pecado na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero paraliso o mal onde estou toda essa ação do inferno do diabo e dos mensageiros do diabo. Essa tentação da cachaça, da bebida e a tentação da enfermidade, da dor. Chama essa dor pelo nome e fala: em nome de Jesus, sai de paz ao meu corpo. Saia! É dentro da cabeça até as plantas dos pés. Esse peso nas costas, esse peso no lombar, esse aperto no crânio, esse aperto no dedo, essa sequela mesmo no Covid, sequela dessa nova cepa aí, dessa influenza aí, H3N2, não importa se é o N1, N2, N3, N10, não importa, em nome de Jesus, pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus foi real e verdadeiro, não foi em vão do Calvário. Ele tomou sobre nossa dor, toma posse. Manda o mal fora agora, manda o mal embora da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu sentimento. O diabo, vosso adversário, nosso leão, buscando a quem possa tragar, atacando todas as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tira a mão, Rogério. Tira a mão em nome do Senhor Jesus. Vai soltando essa vida, vai soltando esse corpo, vai soltando essa família, vai soltando esse casamento que não te pertence em nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno fora de tudo que é dessa pessoa. Vai saindo agora dos maridos, sai das esposas, sai dos filhos, das filhas, dos genros, das noras, dos enteados, netos, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, fora dos padrastos, das madrastas. Vai saindo agora dos maridos perto, os amigos são mais chegados dos irmãos. Toda a operação Maria, tudo que não presta, obra de macumba, de feitiço, coisa abandonada, maldição genética, maldição hereditária, herança genética maligna, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração, da casa, da família, da criação e educação dos filhos, e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Agora, Deus, isso, Deus, aleluia, aleluia. A bênção chegou, Jesus entrou. O mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Vai tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação total e completa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus Pai. Aleluia. Povo de Deus, olha para o seu corpo, sua alma, espírito, mente, coração, aí em nome do Senhor Jesus, depois da palavra, depois dos louvores, depois da oração. Pastor, estou me sentindo mais preparado aqui, amém? Para a batalha, amém? Tem que saber, tem que tocar bem. O que você fizer bem, faça pouco para o Senhor. A profissão que você já tem, seja o melhor profissional que você puder ser. Tenha a palavra de Deus, que você se jure para, seja teimoso, seja valente, homem de guerra, mulher de guerra. Deus é contigo em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Alguém realmente teve uma coisa, não, pastor, aqui eu tenho que dar esse testemunho porque a coisa estava grave, estava com pensamento, estava com uma dor, e depois mesmo da oração aqui, eu realmente estou melhor aqui, você dá o seu testemunho. Alguém tem um testemunho para dar agora? Ou só for mais espiritual para todos, meu irmão, Senhor Jesus, graças a Deus. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é o último domingo do ano de 2021. Se você estiver aqui nas redondezas, nós estamos aqui na Avenida do Remédio, 1326, aquele que diz São Paulo Rosaço. Venha participar ainda hoje, às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Vai ser o último domingo aqui nesse ano. Porque amanhã vai ser a última segunda, depois a última terça, a última quarta, a última quinta. E na sexta-feira, nós vamos ter aquela vigília da virada, terminando o ano 2021 com Jesus, já começando 2022 também com ele, às 22 horas. Eu tiver que também venha participar, será uma honra. E
mas no pódio também vão fazer essa live abençoada em nome do Senhor Jesus para alcançar a sua casa e a sua família. Fique na graça e na paz de Deus. Esse é o testemunho, seu pedido de oração, nome daqueles que você quer ver no céu. Compartilhe esse culto, porque nós vamos encerrar a transmissão, mas ele vai continuar disponível. E para o Senhor Jesus uma linda